boa noite com muita alegria. Glória a Deus, povo abençoado de Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Começa agora a Luz da Palavra. Hoje, o último dia da Luz da Palavra desse semestre. Lembrando que todo o conteúdo, desde 2019 está todo no canal do YouTube. Queria pedir para vocês aproveitar esses 30 dias que vocês vão ter de férias aí, um pouco mais de 30 dias, quase 40 dias de férias, para vocês colocarem a Luz da Palavra em ordem, algum capítulo que perdeu, ou se possível volta lá de Gênesis, ou Gênesis eu conheço um pouco mais, então pega ali, Juízes ou Samuel, vai vindo para você conhecer um pouco mais da história. É muito importante, tá, pessoal? Então eu quero convidar vocês para pegar desde o começo, aí algumas pessoas já estão pegando desde o começo de Gênesis, quem não puder, pega pelo menos de um livro mais para cá, para você não ficar muito atrasado. Por quê? Porque quando a gente voltar em agosto, a gente já volta com o livro de Daniel, Esther, Esdras, Neemias. Então assim, tem muita coisa para a gente ver no segundo semestre, e conhecer a história de Ezequiel para trás vai ser importante para a gente entender o que vai falar nos próximos livros. Então eu quero que vocês estejam todos aí alinhados, amém? Bom, vou pedir para vocês, quem for entrando, já vai compartilhando, por favor, compartilha, não deixe de compartilhar. Toda a programação está no canal do YouTube, a Rádio TV Hebron está no ar. Quem que não quiser participar pelo Facebook, você pode estar disponível também para você baixar o aplicativo da rádio. Lembrando que o aplicativo da TV hoje ele já migra para a rádio automaticamente. Baixa já o aplicativo novo, que é com esse logo, não esqueça, porque o antigo vai sair do ar, pessoal. Então fica atento, porque na hora de você baixar, para não baixar o antigo. Então já baixa o novo. Quem não baixou, baixa o novo, porque às vezes você está na rua, ou vai assistir, vai começar a programação, você está na rua e esqueceu de baixar. Então baixa o aplicativo, faz o download rapidinho aí, deixa pronto, está na rua. Ou precisou sair, você sai do Facebook e corre lá para a rádio. O que é interessante na rádio? Não consome tantos dados móveis, o aplicativo também não consome tanto espaço no teu celular, vale muito a pena. Lembrando que a TV, nós estamos reprisando todos os dias. Então amanhã, nesse mesmo horário, vai estar reprisando a Luz da Palavra. E logo na sequência, amanhã, excepcionalmente, nós temos o quê? Nós temos o Prefiro Crer. Mas normalmente o que vai acontecer? Você vai ver todo dia. Por exemplo, depois tem a Luz da Palavra, amanhã reprise. Quarta Luz da Palavra, reprise. Nesses 40 dias de férias, nós vamos voltar aí o livro, provavelmente o livro de Jeremias e Ezequiel, Como a gente está no finalzinho de Ezequiel, eu vou pedir para o apóstolo voltar o livro de Jeremias, para você ir acompanhando nas férias, Ou, se possível, a gente volta um pouquinho mais, volta lá em 1 Reis e 2 Reis, ok? Então fica atento para você não perder nada. Não esquece de compartilhar. Lembrando, nós estamos no propósito dos Salmos. Hoje é o primeiro dia, amanhã segundo dia, terceiro dia, quarta-feira agora. Essa semana puxada aí, porque nós temos batalha espiritual, sexta e sábado, quinta-feira tem mulheres inabaláveis, as mulheres firmadas na rocha aí, que não se abalam. A nossa apóstola vai estar trazendo aí um conteúdo para as mulheres, vai ser totalmente diferente, elas vão participar. Eu estou ansioso também para ver como é que é, como sempre eu estou curioso, eu sempre participo, sempre dou uma bisbilhotada quando eu não dou meu espetáculo, se possível, se é que eu vou poder, Brasil é só o clube da Luluzinha, Então vamos ver aí, quinta-feira eu peço para vocês estarem conectados, ficar atento nos nossos grupos, nas redes sociais que nós vamos divulgando, tá bom, pessoal? Dá tempo. Quero falar, o curso de sexta e sábado não é um grupo fechado, tá? Então vocês vão poder participar, seja pela TV ou seja pelos nossos canais da rádio, depois do YouTube, evidentemente, mas também do Facebook, tá bom? Então vocês não vão perder nada. Quem quiser participar, tá aberto, amém? Abra a Bíblia de vocês em Ezequiel 44, vamos acelerar, porque hoje nós vamos terminar aí, São 5 capítulos, mas tranquilinhos aí, nem que a gente passe 10, 15 minutos, eu vou pedir desculpa para vocês, mas nós vamos terminar hoje, para que quarta-feira todo mundo possa descansar, para a gente pegar quinta e sexta aí já no ritmo do final de semana, preparando para a grande Santa Ceia de domingo, amém? Vamos fechar o semestre, lembre-se, junho nós estamos fechando um semestre, então nós estamos aí uma semana mais do que importante para viver. Olha, sempre a última semana do mês é para a gente viver o sobrenatural, o avanço, aquilo que não viveu o mês inteiro. Eu diria para vocês que essa semana nós temos aí a oportunidade de viver tudo aquilo que nós vivemos o semestre inteiro.
Então eu quero boas notícias também. Então eu queria que vocês tivessem esse mesmo propósito, a esperar o sobrenatural nessa semana. Bem, então vamos lá. Capítulo 44, fazendo um parênteses rapidinho, pessoal. Na semana passada teve alguns capítulos que a gente passou um pouco mais depressa, porque eram medidas. Então o que eu falei? Eu fui falando o que era e a primeira medida. Depois que tiver, falei o que significava cada medida, côvado, enfim, para que todo mundo soubesse. E aí, dali para frente, cada um, né, quiser detalhar sobre o tabernáculo. Falei para vocês também, quem tiver a oportunidade de vir na Hebron, nós temos os tabernáculos aqui, que foi um trabalho das pastoras, e do pastor Edu. Todas elas apresentaram o tabernáculo em dupla, e ficou fantástico o tabernáculo das meninas, né? Então, quem quiser pode vir aqui ver ele ao vivo e a cores, amém? Vamos ver qual vai ser o trabalho desse ano, né? A nossa apóstola não falou ainda, né? E eu acho que elas vão ter que fazer os gados de Jacó, né? Que tinha bastante, né? Amém? Brincadeira, pessoal. Vamos lá, capítulo 44. Reforma do ministério do santuário. Então a gente viu. Vamos lá. Lembrando, o Senhor levou Ezequiel. Preste atenção, porque Ezequiel estava na Babilônia, diferente de Jeremias. Isso é importante para entender esses últimos capítulos aqui. Por quê? Ezequiel estava na Babilônia, Jeremias não foi para a Babilônia, lembra? Ele falava sobre o processo da Babilônia, chegou no final, o que aconteceu? Nabucodonosor mandou Nabuzaradã, que era o general dele, vai lá e vê o que ele quer fazer. Se ele quer ir, se ele quer ficar, muito agradou Nabucodonosor, até porque ele falava bem da Babilônia, mas nem que ele falava bem, era profecia. Então, para ele não foi, só que Ezequiel foi na segunda deportação. Então Ezequiel estava falando com o povo que tinha sido deportado. Então tudo que estava acontecendo lá em Jerusalém, do ataque, de colocar fogo, né, do cerco de Jerusalém, o povo na Babilônia não conseguia acreditar. Por que não conseguia acreditar? Mas Jerusalém, o povo não queria ir, tanto que achava que porque o templo estava lá, nada ia acontecer com eles. Tanto quem ficou, como quem tinha saído de lá, achava que nada poderia acontecer lá em Jerusalém. Então, o que o Senhor fez? O Senhor levou Ezequiel lá, você vê que o Senhor levou ele em espírito, fala na palavra, nós vimos tudo isso, e foi mostrando para ele a destruição. E agora está mostrando o templo novo. Então, por isso que nós começamos a falar as medidas e coisas e tal. Por quê? O primeiro templo tinha sido construído lá com Salomão, tá lembrado? Levou 7 anos para construir o templo, depois ele foi construir os palácios e coisa e tal, ok? Então aqui ele está ainda no mesmo processo, falando sobre o templo. Falou sobre as acomodações, inclusive dos sacerdotes, dos levitas, coisas que tinha ao longo do tempo tinham sido deturbadas. Por quê? Porque o povo estava entregando oferta para outros deuses em lugares que não podiam, que eram lugares consagrados ao Senhor. Então você vê que a reforma agora vai ter muita mudança por conta disso, ok? Então vamos lá, a porta do santuário exterior é a porta oriental do átrio externo, como nós vimos lá em Ezequiel 40, eu ministrei para vocês aí, que deveria permanecer fechada essa porta. A porta oriental era conhecida atualmente como porta dourada, foi construída há vários séculos antes de Cristo. A identidade do príncipe mencionado nesse trecho é desconhecida, mas aí a gente, evidentemente, quando fala da vida do grande príncipe, né, do grande Messias, o rei, porque depois que foram levados para a Babilônia não teve mais rei, estão lembrados? Não confundem, pessoal, não teve mais nenhum rei. Quando viria o rei, é o grande rei, quem? Cristo. Tanto que ele foi levado para a cruz, por quê? Foi levado lá em Pilatos, porque ele foi chamado o grande rei, né? O rei dos judeus, estão lembrados? Então, por isso, não houve rei nenhum. Então, quando fala do rei, da vinda do próximo rei, está falando de Cristo, ok? Espero que ninguém tenha dúvida aí. O termo em hebraico nem sempre diz respeito a um rei ou um membro da realeza. Isso a gente vê muito porque lá em Gênesis, nós vimos esse detalhe aí. Nem sempre fala de um príncipe ou até mesmo de uma realeza, né? Você vê que quando fala dos... Nós estamos estudando na igreja nesse mês o livro de Josué. E aí fala para chamar os príncipes. Eram responsáveis sobre cada tribo. Então nem sempre é o rei lá, ou alguém dessa corte. Ok? Não é o Messias, porque Ezequiel 45, 22 indica que esse líder deveria apresentar oferta pelo pecado em favor de si próprio. Pode ser um sacerdote como Zadok. Então aqui... O que está levando a informação para Ezequiel? Que esse rei que ele está falando, então, como vai entregar, seria um sacerdote, vai entregar a oferta. Então, antes da vinda de Cristo, fala de quem? De Zadok.
Porque você vai ver que a construção do templo, depois a gente vai ver que é Esdras e Zorobabel. São duas pessoas-chave no livro de Esdras. São importantes na reconstrução, ok? Ezequiel teve outra visão surpreendente da glória de Deus, que o levou a curvar-se em adoração. Deus exigiu que seu povo renovado seguisse suas determinações com precisão, coisa que a gente sabe que ao longo do caminho foram se perdendo. Nos dias de hoje é diferente? Não. Na verdade, o que o Senhor espera da gente nos dias de hoje? Que a gente obedeça a lei, né, com precisão, preste atenção em tudo que as Escrituras nos diz, com precisão. Hoje nós estamos falando pela manhã, inclusive, sobre pequenas concessões. Então, aqui entra bem aqui, ó. As pequenas concessões levou o povo para onde? Para a Babilônia. Não pense que vocês chegaram lá, olha, aqui eu trouxe Baal para você adorar, e falar, hoje eu vou adorar Baal, daqui para frente mudou tudo. Não, foram as pequenas concessões. Começou com quem? Com Salomão. Salomão, com as pequenas concessões, esses casamentos que ele fez com o estrangeiro. Quando chegou com Acabe, Jezabel, aí o negócio foi degringolando cada vez mais. Mas começou grandemente com quem? Com Salomão, permitindo que as mulheres entregassem oferta, adorassem os deuses dela. Como eles tinham vários palácios, cada uma devia ter o seu quarto com uma bela sacada, faziam todos os ritos ali. Daqui a pouco começou a fazer publicamente, ok? Ele enfatizou a necessidade de santidade e justiça, principalmente à luz das abominações passadas, para com grandes regras que estabeleciam quem deveria entrar no santuário do templo de maneira específica. Então aqui o Senhor começa novamente dando direções quem iria entrar no templo. Por quê? Porque a maioria dos sacerdotes, a gente viu, se contaminaram. Aqueles que tinham por responsabilidade de cuidar do povo se perdeu e foi para a Babilônia com todo o resto. Amém? Inclusive o Senhor fala de uma punição com os pastores. Fala com os pastores e com os sacerdotes. Aqueles que tinham publicamente, né, que passar as informações, que ensinar a lei, mas também com aqueles que entregavam, que oficiavam dentro da casa do Senhor. Então, tanto aquele que entregava o holocausto, como aquele que tinha que ensinar. Então, o Senhor falou muito isso no livro de Ezequiel, com esses dois, com essas duas, tanto com o sacerdote como com os profetas. Jeremias também falou um pouco sobre isso. O povo havia permitido que estranhos, que não davam provas de sua fidelidade a Deus, servissem no santuário. Essas pessoas eram incircuncisos de coração e de carne. Isso consistia numa desobediência às ordenanças do Senhor, mas estavam em conformidade com as práticas das religiões pagãs estrangeiras, que o povo de Deus tinha sido proibido de imitar. Então lembre-se, uma coisa importante. Por que o Senhor falou para Josué que era para eliminar todo o povo, quando invadisse as terras lá? Justamente por conta dessa contaminação. Se eles tivessem eliminado todo o povo, eles se contaminar com quem? Não sobrou ninguém. Mas quando eles foram permitindo, quando eles invadiam, permitiam, e as alegações deles sempre eram o quê? Vamos deixar para eles servirem de escravo para a gente, para ajudar. Essas contaminações que foram gerando. Por quê? Daqui a pouco o filho começou a casar com uma mulher estrangeira que ficou na terra e por aí foi indo, né? Então as contaminações entraram aqui. Só que aqui fala incircuncisos, não só na carne como no coração. Por quê? Porque o povo estrangeiro, além de ser estrangeiro, ele poderia ser o quê? Olha, mas eu aceitei ao Senhor, eu quero ser circuncidado na carne. O Senhor deixou uma lei para o estrangeiro. Mas aqui não, aqui realmente a questão não é nem só carne, nem muito menos na carne, como também de conversão. Então nenhum dos dois tinha, na carne e nem no espírito. O cara não aceitava o Senhor e aí, por conta disso, fazia todo tipo de aberração dentro do santuário. A desobediência dos judeus tinha afastado o Senhor do templo, e ele já não aceitava os cultos que eles faziam, cheios de abominações, pecados e rebeldia. A gente viu, pessoal, que até rei entregando o filho a Moloque, né? Porque achava que ali ia prosperar o reino dele. Então, para você ver o grau que estava, e quando Ezequiel foi levado no templo, ele viu a profanação e a prostituição dentro do templo. O Senhor levou ele para ver. Então, ele não estava falando aqui sobre algo que ele não viu, porque o Senhor levou ele em espírito para ver. Então, vocês imaginam que tipo de abominação que era essa? Vamos ler o versículo 9. Assim diz o Senhor Deus: nenhum estrangeiro que se encontra no meio dos filhos de Israel, incircunciso de coração ou incircunciso de carne, entrará no meu santuário. Então aqui o Senhor já cortou o mal pela raiz. Não vai entrar nenhum incircunciso, seja de carne ou não, estrangeiro não vai mais entrar no templo. Por quê? Porque o que tinha sobrado agora era só contaminação.
Por quê? Por conta dos babilônicos, por conta dos assírios, por todos os outros povos que eles foram se misturando. E a grande confusão hoje com o samaritano, ainda mais ainda. Por quê? O samaritano, como o povo de Israel foi espalhado, o que aconteceu? Né? Lembra que os assírios, o cativeiro deles era diferente, espalhavam o povo? Diferente da Babilônia, que levou todo mundo para lá. O que aconteceu? O povo foi se misturando com vários outros povos. E aí, por isso, que como a capital de Israel era Samaria, você pode ver que lá no Novo Testamento a gente vê tanta confusão com os samaritanos. O Senhor conhece os que são seus e não aceitará em sua obra seja executada por profissionais da fé ou por religiosos que fazem a obra de forma mecânica e sem uma verdadeira motivação e amor. Então, o que o Senhor não quer? A gente vive pregando aqui, né? Fala assim, olha, não é só entregar o dízimo, entregar a oferta, não é isso. Não é um ato mecânico. Tanto é que você vê que o Senhor alertou o povo, falou com Jeremias para avisar o povo, que ele se agradava muito mais que o povo obedecesse a lei do que propriamente entregar a oferta. Porque o camarada chegava lá, entregava lá um bezerro, entregava, sei lá, um carneiro, um bode, e ó, estou tranquilo, minha parte eu fiz. E aí o cara não tinha conversão. Então nós precisamos entender que o que o Senhor fala é o seguinte, eu tenho que ter também uma conversão verdadeira. Não é só dizimar e entregar a oferta, o cara não sei. O cara, porque eu dizimo e oferta, eu vou ver no paraíso. Negativo, não é isso. O Senhor está falando que ele deixou bem claro que ele se agrada muito mais que você obedeça a lei. E obviamente, se você obedecer a lei, dizimar e ofertar não vai ter dificuldade nenhuma. Está claro? Os levitas, infelizmente, durante a história de Israel, não obedeceram às ordens de Moisés que lhes haviam entregado e até mesmo estimularam a idolatria. Então, aqueles que tinham por responsabilidade, a gente viu lá atrás, né? O transporte da arca, os levitas tinham responsabilidade, só que lá ainda, né, consumiu ali, né, deu para aprender o que deveria fazer com a arca. Mas e depois disso? Quer dizer, usaram a arca como amuleto, nós temos várias situações. E aqui os levitas, você vê, que apoiaram inclusive a idolatria. Teve levita, a gente viu aí, que se vendeu, né? Aquele que pagasse mais, o cara saía. Os levitas tinham um lugar específico para ficar, não era assim, eles não tinham direito à terra, mas cada tribo tinha um espaço para eles. A gente viu levita que passou carruagem por lá, falou assim, eu vou pagar para você falar o que eu quero aqui. Ah, tá bom, estou indo com você. Nós vimos isso ano passado. Amém? Deus explica a Ezequiel por que os levitas seriam limitados a determinados tipos de serviços no templo. Eles, com exceção dos filhos de Zadok, tá? Não podiam ser sacerdotes, mas podiam atuar como ministro, ou seja, serviços auxiliares. Não podiam servir no átrio interno ou externo, onde estavam as coisas sagradas, mas podiam supervisionar as atividades gerais no complexo do templo. Então, algumas atividades esses levitas poderiam. O que estamos vendo aqui? O caminho do retorno, pegar o caminho de volta e coisa e tal. Poderiam fazer alguns tipos de serviço, mas dentro do santuário não podia entrar. Os deveres dos sacerdotes. Os sacerdotes levíticos, os filhos de Zadok, eram descendentes dos sacerdotes Zadok, da linhagem levítica, que permaneceram fiéis quando os demais se afastaram de Deus. Então você vê que esse povo é falado muito porque eles permaneceram fiéis quando todo o povo resolveu se vender ou se bandear para os deuses pagãos, né? Ou seja, para os deuses estrangeiros. Embora a salvação nunca possa ser alcançada pelas obras, Deus recompensa a fidelidade e a justiça. Ele recompensou os sacerdotes e levitas fiéis com a oportunidade de ministrar perante ele. A responsabilidade e o reconhecimento tem de ser merecido, mas nunca exigido. Amém? Novamente há uma ênfase sobre a santidade e a justiça. Os filhos de Zadok foram honrados por sua obediência. A mesa não é identificada, mas pode ser semelhante ao altar de madeira de Ezequiel 41. Ok? As coisas comuns deveriam ser mantidas separadas das coisas consagradas. Então, logicamente, quem manuseava no templo, aquilo que era consagrado não podia se misturar com as coisas comuns, né? Isso é evidente. Quando a gente vê lá, né, quando vai falando lá no comecinho, lá em Levítico, vai dando a descrição de cada sacerdote que vai fazer, depois como que eram os ritos, né, as ofertas que iam ser entregues, tudo isso vai falando lá no comecinho, depois de Êxodo. E aí a gente vai vendo que cada um tinha uma função, cada coisa tinha um determinado momento para ser feita, ok? Entraram na presença do Senhor e se alimentaram na mesa, ou seja, terão comunhão.
os que cumprem a vontade do Senhor com fidelidade e os que se vestem de linho, ou seja, os que têm atos de justiça e os que não têm lã sobre si quando oficiam no átrio, ou seja, convívio comum e no templo, não usam as ovelhas em proveito próprio para cobrir-se ou satisfazer as suas necessidades, mas cobrem e a protegem-nas, e os que trazem na cabeça turbantes de linho, pensamentos e mentalidade justa e santa, e os que têm sobre os rins calções de linho, seria vida íntima, limpa e correta. Então está falando como é que é o posicionamento daquele que serve ao Senhor aqui, e falando da vestimenta. Ezequiel fala da santidade no comportamento. Essas determinações davam continuidade às práticas já prescritas nas leis de Moisés. Seu objetivo era auxiliar os sacerdotes a não se conformarem com os rituais religiosos, imorais e idólatras, bem como com a conduta imprópria das nações pagãs. Então não era para o povo se misturar, nem aceitar qualquer coisa que não fosse aquilo que estava determinado na lei, ok? Os sacerdotes nessa época e posteriormente tinham a responsabilidade de servir de modelo e preservar os padrões mais elevados da moral e do autocontrole, autonegação, disciplina, obediência à vontade de Deus. Na cultura israelita, raspar a cabeça indicava luto, né? Como a gente viu em Ezequiel no capítulo 7, inclusive, falando sobre isso. Deixar o cabelo crescer podia significar que a pessoa estava fazendo um voto especial. Aí a gente lembra dos nazireados, né? Não podia cortar o cabelo, lembra de Sansão? Né? Não podia cortar o cabelo, tinha todo um ritual lá, né? E abster-se também de vinho. Não podia beber bebida alcoólica. Isso aparece lá em Números capítulo 6, para quem tiver dúvida. O propósito desses procedimentos será a evidente separação do sacerdote do restante da sociedade. Então tinha uma diferença daquele que oficiava na casa do Senhor. Então o cara não era comum como todo mundo. Então ele tinha uma vestimenta, tanto que a lei fala que até o cara quando entrava lá, Arão, mesmo Moisés, tinha uma vestimenta que eles entravam ali, né, para dentro do templo, mas no átrio, lá no Santo dos Santos, não era com qualquer roupa. Então o cara não chegava lá do meio do... estava lá aconselhando o povo, chegava lá e estava com a mesma roupa lá dentro. Não podia. Até isso tinha uma determinação. O cara se limpava todo. Por quê? Porque o lugar era santo. O Senhor, quando apareceu para Moisés, ele falou: tira a sandália que o lugar é santo. Então o lugar era santo, né? Os sacerdotes deviam demonstrar verbal e visualmente ao povo como distinguir entre as coisas santas e profanas. Então, você ia olhar para o sacerdote e ia ver. O sacerdote hoje não é diferente. Você pega um profeta, um pastor, um bispo, um apóstolo. O que a pessoa vai olhar sempre? Ele tem que dar exemplo, não só na vestimenta, né? Então a gente, não é que a gente tem que ser melhor do que ninguém, mas a gente tem que dar um exemplo. Então, no cuidado com a vestimenta, né? Nos lugares, como você vai se portar nos lugares, tudo isso é visto. Por quê? Você tem que dar exemplo, você está levando o nome de Cristo. É um sacerdote, caiu um óleo sobre a sua cabeça. E aqui você vê que eles eram tratados diferente, né? Além disso, tinham de atuar como juízes em disputas e discussões, ou seja, colocar ponto final na confusão. O contato com o cadáver era proibido, porém uma exceção parcial foi estabelecida para parente de primeiro grau. A gente viu lá com Arão, que Arão pôde, né, quando os filhos dele entraram lá, né, em pecado, entraram lá e bateu o sininho, os dois foram consumidos, lembra? E aí ele podia tocar no morto, mas o sacerdote, a princípio, não tocava no cadáver, era impuro, a não ser quando fosse realmente um parente aí de primeiro grau. O ato deixava a pessoa impura por certo tempo. A preocupação de Deus com a pureza na prática e nos procedimentos é demonstrada no fato de o sacerdote se submeter a um rito de purificação e então apresentar uma oferta pelo pecado por si mesmo. Então tinha todo um rito e depois o cara entregava uma oferta pelo pecado. Ele deveria declarar publicamente sua impureza e purificar-se, embora o que houvesse feito não fosse proibido. As circunstâncias que permitiam uma pessoa tocar um cadáver não anulavam as consequências do ato de acordo com a lei. Deus estava assim preservando a santidade de seu templo e de seus estatutos. Então, mesmo que os outros poderiam tocar, ele não poderia. Então, está aí dizendo, né? Embora não fosse uma coisa proibida para os demais, mas para o sacerdote era. Repartição das terras. Esse trecho fala da santidade com respeito às previsões do sacerdote. Ao declarar, eu serei a sua herança, Deus estava afirmando que seria a possessão dos sacerdotes em todos os sentidos. Eles herdavam propriedades, não herdavam propriedades,
nem cidades. Então a herança deles era o próprio Deus, que ia sustentar e ia dar tudo o que eles precisassem. Tanto que quando houve a divisão das tribos, né, das terras, eles não tiveram terras, mas seriam sustentados pelo Senhor. A coisa consagrada era algo santo e irrevogavelmente dedicado a Deus, como oferta sacrificial. A pessoa que levava ao templo a oferta era abençoada por seu ato. As leis de Deus não são, as leis de Deus são governadas pelo seu amor e por sua bondade, e não foram entregues como diretrizes para uma vida santa, nos foram entregues como diretrizes para uma vida santa e saudável. Então, está aqui como era o rito naquela época, hoje é diferente, evidentemente. Portanto, o sacerdote tem por herança o Senhor, e este é o seu maior valor e riqueza. Então, o nosso maior valor e riqueza, nós como sacerdote, é o Senhor, tanto que a gente vive, né, pela fé, e o Senhor que nos sustenta de todas as coisas, o Senhor que, né, nos supre de toda e qualquer necessidade. Nosso papel é orar, e o Senhor, né, e a outra, evidentemente, para o Senhor, né? No centro dessa parte santificada ficaria a área santa para o templo. O santuário é lugar santíssimo. A outra parte seria dada aos levitas. Tudo isso seria santo e Deus seria o proprietário. A cidade não é mencionada qual é, mas provavelmente no caso de Jerusalém, né? A gente sabe nos dias de hoje. O território separado media aproximadamente 25 mil por 5 mil côvados. Essa área era de fronte ao sul, de acordo com Ezequiel 48. Nos territórios dos filhos de Zadok, a oferta era santa. A identidade do príncipe é desconhecida, como eu falei para vocês. Todavia, essa área reservada para ele ficava de ambos os lados, de leste a oeste, da oferta santa. Ele possuiria esse território que faria fronteira com a área tribal ao norte e ao sul, onde a esquina ocidental e a esquina oriental provavelmente fosse o mar Mediterrâneo e o Mar Morto ou o Rio Jordão. Então, mostrando as extremidades aí de onde ficaria esse templo, tá, pessoal? Então, é mais para mostrar a dimensão, que é pegar para o norte, para o sul, praticamente para o leste e oeste, né? Ou seja, mostrando a dimensão, tamanho. O príncipe e os príncipes de Deus do período messiânico, em contraste com os líderes anteriores de Israel, não seriam avarentos, gananciosos de riquezas ou de propriedades, mas entregariam a terra restante ao povo. Então, por que diferente? Porque os reis que assumiram anteriormente, ou seja, depois de Salomão ali, cada um estava preocupado com o seu umbigo, a grande maioria, com exceção de uns 5, 6 aí no reino de Judá, e no reino de Israel não teve nenhum. Mas a grande maioria estava preocupada com o quê? Com enriquecer o próprio bolso. Não estava preocupado com o pobre, não estava preocupado com nada disso. Lembrando que o Senhor tinha deixado na lei o quê? Que a terra era perpétua. E lembra que Acabe quis comprar as terras de Nabote? Mas a terra era perpétua, o camarada não queria dar. Por quê? Porque a terra era perpétua, era dele, né? De herança. Deveres dos magistrados. Aqui se refere aos príncipes, magistrados, juízes e anciões. Esta injustiça, cuja forma clássica se vê na casa da vinha de Nabote. Então aqui a gente, como eu acabei de falar para vocês, olha aqui, veio já a passagem justamente isso. Dentro de um século veio a ser rotina em Samaria. Então aquilo que foi praticado com Nabote, quando Acabe queria as terras dele, porque queria, depois deram um jeito, Jezabel resolveu essa situação, matou o cara, o que acontece? Aquilo que lá naquela época era o começo, depois virou rotina. Essa é a realidade. Os mercadores foram exortados a fazer uso de medidas precisas de efa, aproximadamente 35 litros, e do bato, que estimado entre 23 e 34 litros, ambos definidos como a 10ª parte do Homer, que seria 175 a 350 litros. Aí só para cadastro aí. Os mercadores não deveriam mais enganar o povo quando passassem os produtos. O Senhor exigiu a fim da desonestidade e do engano. Chegaria o tempo em que essas atividades não seriam mais praticadas. Por quê? Eu falei para vocês no livro de Reis, o que aconteceu que o povo estava fazendo em 2 Reis? Os camaradas estavam roubando o povo na balança. Então falavam que tinha pesado mais, era como se o cara pesasse algodão e colocasse algumas pedras lá no meio e falava, mas pesou tanto. Então eles roubavam o quê? Na balança. E isso sempre deixando claro que ia ser proibido. Esse tempo ia acabar de roubo, né? Ezequiel também exigiu pesos justos.
o ciclo pesava aproximadamente 11,5 gramas. Na Babilônia, 24 geras formavam um ciclo, mas Ezequiel estabeleceu o padrão em 20 geras. Todavia, 60 ciclos formavam um arratel, que estava em conformidade com o descrito no versículo 12. No sistema de Ezequiel, esse arratel pesava em torno de 680 gramas. Então a gente vê aqui que Ezequiel começou a dar determinação como que ia ser pesado, para ser justo, né? Porque como tinha diferença daquilo que eles praticavam antes e daquilo que era praticado na Babilônia. Então Ezequiel padronizou tudo isso para o povo. Por que, gente, que está falando tudo isso, já está dando essa revelação? O povo vai voltar, só que o povo vai voltar, não pode voltar com as velhas práticas. Só por isso, tá? E essas medidas, peso, coisa e tal, é por quê? Para estabelecer um padrão para o povo, para eles, quando voltasse para Jerusalém, voltasse o comércio, ia ser feito como era antes. Ezequiel descreve ainda que uma oferta que deveria ser entregue ao príncipe, como está no versículo 7, que diferente dos governantes anteriores, seria justo e verdadeiro. O príncipe, por sua vez, apresentaria oferta a Deus, de modo a fazer expiação pela casa de Israel, simbolizando a purificação do pecado. E aí nós temos vários exemplos. Davi fez isso, Salomão também entregou vários bois, né, várias cabeças de gado, porque ele estava entregando uma oferta para santificar todo o povo. Então aqui, né, coisa que nos últimos tempos rei nenhum estava querendo fazer, né? As instruções com relação ao sacrifício no templo estão presentes em Êxodo e Levítico. A lei de Moisés também continha orientações detalhadas sobre as festas, como nós vimos lá em Levítico e Números, tá? Ofertas do ano novo. Vamos ler do versículo 18 ao 20 aí. Diz assim: assim diz o Senhor Deus, no primeiro mês, no primeiro dia do mês, tomarás um novilho sem defeito e purificarás o santuário. O sacerdote tomará do sangue e porá dele nas ombreiras da casa e nos 4 cantos da fiada do altar e nas ombreiras da porta do átrio interior. Assim também farás no 7º dia do mês, por causa do que pecam por ignorância e por causa dos simples. Assim expiareis o templo. Então, até por aquilo que é ignorante, quer dizer, não sabe o que estão fazendo, tinha que entregar a oferta. Esse é no dia de purificação anual do santuário do templo. O perdão dos pecados individuais é ilustrado pelas ofertas diárias pelo pecado. Quando a gente fala de oferta hoje, o povo reclama, né? O povo torce o nariz, vai ministrar sobre oferta. Lá o camarada tinha tempo lá que entregava ofertas diárias. Tem noção do que o camarada entregar ofertas diárias? O príncipe representaria o povo nessas atividades de adoração. A maneira como o dia está especificado sugere um ato realizado anualmente, tá? Na Páscoa, vamos ler o versículo 21 a 25. No primeiro mês, do dia 14 do mês de Reis, a Páscoa, festa de 7 dias, pão asmo e não comerás. O príncipe, no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para oferta pelo pecado. Nos 7 dias das festas, prepararás ele um holocausto ao Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros, ou seja, um representando cada dia, sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelos pecados. Então você vê que é muito mais do que a gente imagina aí. Também prepararás uma oferta de manjares para cada novilho, com efa e uma efa para cada carneiro, e um hin de azeite para cada efa. No 15 do 7º mês, e durante os 7 dias de festas, fará o mesmo e a mesma oferta pelo pecado, e o mesmo holocausto, e a mesma oferta, a mesma porção de azeite. Então aqui você vê que é oferta em cima de oferta aí, para consagrando. Nesta passagem, as festas da Páscoa e dos tabernáculos são observadas. As datas são em relação ao calendário levítico, o ano religioso judaico. Os procedimentos também são semelhantes ao do sistema mosaico, lá como a gente viu na lei, tá? Essas festas celebravam a fidelidade de Deus e suas promessas. Capítulo 46. Nos sábados e festas de lua nova. O sábado semanal era um dia de lua nova. Primeiro dia de cada mês são marcados pela abertura da porta leste do pátio interno.
Quem teve já curso comigo ou pegou algumas ministrações, eu já ministrei cada porta, o significado de cada uma delas. Uma entrava as ofertas, uma porta entrava o povo, a outra entrava aquele que estava encarcerado, tinha tudo. Cada porta, pessoal, tem um significado, algumas têm nome até de animal. Eu já ministrei isso, mas também ministrei isso em curso, tá? Quem tiver dúvida aí, pessoal, procurar o material. O príncipe, tendo entrado no pátio externo pela porta leste, tá vendo que o príncipe entra não é por qualquer porta, se aproximava da porta do pátio interno, que dá para o leste, mas não passa por ela. Somente os sacerdotes podem entrar pelo pátio interno. Então você vê que o camarada tem uma porta certa para entrar, mas ele não pode entrar no lugar santo. Então ele para o príncipe, ok? Ou seja, vai entregar o holocausto pela família dele, né? O príncipe lá, responsável pela sua tribo, ele vai parar ali. Ali ele oferece sacrifícios ordenados como representante do povo, entregando os sacerdotes, cuja prerrogativa é oferecê-los no altar. Observação. Quanto ao rim, era uma medida de líquidos equivalente a 1/6 de um bato, ou seja, cerca de 3,8 litros. Ok? Então, para quem tem dúvida do que é o rim, o que representa isso de líquido, né? Tá aí. Instruções referentes às ofertas. O protocolo prescrito provavelmente se destinava a garantir uma procissão de uns serviços ordenados. Essas regras seriam necessárias nos dias especiais de festas, devido à participação de um grande número de pessoas. Então, como tinha muita gente, tinha toda a especificação até para que tivesse ordem no negócio, senão ia virar uma bagunça, né? O príncipe, então, sai pela porta leste do pátio externo e a sua partida, assim como a sua chegada, coincide com a do povo, mas este usa portas do norte e sul. Então, como eu acabei de falar, aqui vai descrevendo tudo isso, pessoal, você parece, poxa, parece que está repetitivo. Não é, porque está escrito aqui, o capítulo que nós estamos estudando, 46, fala disso. Então, o príncipe entra por uma porta e sai pela mesma, e o povo entra por portas do norte e do sul. Então tem todo, como eu falei para vocês, cada porta tinha um significado. O preparo e a apresentação das ofertas são uma exceção a Ezequiel. A oferta voluntária ou espontânea era entregue além da quantidade determinada pela lei. Então o cara podia entregar aí até um pouco mais. Vamos ler o versículo do 13 ao 15 aí que diz assim: prepararás um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor, cada dia, mas amanhã após manhã o prepararás. Juntamente com ele prepararás manhã após manhã uma oferta de manjares para o Senhor, e a 6ª parte de uma éfa de azeite, e a 3ª parte de um hin, para misturar com a flor de farinha, e isto está estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro e a oferta de manjares e o azeite, e amanhã após manhã em holocausto contínuo. Então aqui tinha que entregar o holocausto. Você viu que alguns eram entregados 7 por dia durante 7 dias. Então tinha aí todo um ritual para se cumprir quando o povo voltasse então para Jerusalém. Um cordeiro precisava ser sacrificado todo dia, toda manhã. Por isso Deus nos deu um cordeiro santo, repleto de Espírito Santo, ou seja, de óleo e cheio de palavra, de farinha, a fim de que este fale e interceda por nós diariamente, trazendo bênçãos, alegrias e comunhão sem fim, falando de Cristo, né? Então está aqui o que representa o óleo, né? E também a farinha. O nosso cordeiro fez o sacrifício definitivo, por isso nós não entregamos esse sacrifício diário. Novamente, o caráter do príncipe é apresentado em forte contraste com o de muitos dos antigos líderes de Israel. Esse líder civil seria justo tanto com seus filhos como os seus súditos. Nenhum deles seria privado de sua herança. A justiça e não o poder seria o objetivo de todos que exercessem a autoridade na terra. Então aqui não era mais como era antes, ditadório, né? Pelo contrário, agora ia ser um negócio muito mais democrático, muito mais justo. Os presentes da sua própria propriedade que o príncipe dá a seus filhos pertencem a eles de forma inalienável, ou seja, não podia ser emprestado, como naquela época ficava lá como se fosse arrendado, né? E o cara tinha um ano do jubileu, ele resgatava as terras. Dos príncipes era diferente, visto que eles são membros da casa real. Presentes semelhantes dados aos seus servos são revertidos para a casa real no ano da liberdade e no ano do jubileu, como está em Levítico 25. Nenhuma terra poderia ser alienada perpetuamente da família que originalmente a possuía, fosse da família real, fosse de qualquer outra família,
do povo comum. Então o que isso é importante? Olha só, aquilo que foi dado para o povo lá, que Josué conquistou com o povo, era perpétuo. O cara podia alienar lá por 7 anos, coisa e tal, mas nunca ele podia alienar perpetuamente, ou seja, nunca o cara não ia ter para onde voltar, ele sempre ia ter uma casa, sempre ia ter terra, porque a terra não podia ser alienada perpetuamente. Amém? Mesmo que o cara não pudesse resgatar, ia chegar o ano do jubileu, a terra voltava para ele, querendo ou não. A cozinha dos sacerdotes mostra a distinção entre os sacerdotes que ministravam no altar e os que ministravam no templo. É mantida até na estruturação referente às cozinhas. Aqueles que cozinhavam a carne dos sacrifícios e assavam as ofertas de cereal para o seu próprio consumo em cozinhas atrás do templo, no extremo oeste do pátio interno. Então aquilo que o cara cozinhava para ele era cozinhado separadamente daquilo que era cozinhado para entregar em oferta, qualquer outra coisa. Então tinha uma diferença no templo, mesmo sendo sacerdote. Quanto aos que ministravam no templo, cozinhavam os sacrifícios do povo em cozinhas situadas nos cantos do pátio externo. A comida sacrificial dos sacerdotes era especialmente santa, e se fosse cozinhada no pátio externo, poderia transmitir santidade ao povo, como as vestes, como a gente viu lá no capítulo 44. Amém? Portanto, as cozinhas eram diferentes das reservadas aos sacerdotes e pertenciam aos levitas, ministros da casa. Então tinha toda uma diferença aí, obviamente, né, pessoal? Não dá para colocar o sacerdote naquela época misturado com todos os outros. Por isso, quando a gente fala hoje que as pessoas às vezes não têm um cuidado com o sacerdote, não tem reverência, não tem respeito. Se você pegar o povo mais antigo de igreja, fala que quando eu começava o culto lá, não se ouvia nenhum barulho, nem respirar direito, o camarada respirava. Né? Hoje, não só que isso, né, é mais comum, o barulho dentro das igrejas, mas você não vê o respeito com o sacerdote. Eu, às vezes, ouço algumas coisas que me deixam triste. Hoje eu estava falando com uma apóstola sobre uma situação com uma pessoa que ela sempre me tratou muito bem, não só pela minha unção, acredito que por respeito. E eu chamei a pessoa, que a pessoa não me retornou 2 vezes, eu falei, puxa vida, eu não estou nem pedindo que ela me respeite como sacerdote, porque me deu retorno, né? Mas é um profissional que eu contratei, então eu não posso exigir do cara como eu poderia exigir de um oficial. Mas, poxa vida, né? A gente espera sempre o quê da pessoa? Respeito. Se as pessoas não têm respeito com as outras, você acha que vai ter um respeito com o sacerdote? Se não tem com o sacerdote, com as outras, então misericórdia. Tem até medo de imaginar, né? Então vamos lá. As torrentes de águas purificadoras. Vamos ler versículo 1 do capítulo 47. Já estamos no finalzinho aí, pessoal. Vai dar tempo da gente terminar dentro do programado aí. Depois disso, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Amém? Então aqui já começa agora acabando um pouco das visões aí. Aqui você vê que as águas já estão, as águas purificadoras, porque o templo vai ser reconstruído, vai ser liberado para o povo, então está mostrando todo o procedimento para Ezequiel. A descrição dessas águas purificadoras, a água da vida, nos dá a impressão de que a visão se refere ao templo espiritual, externo nos céus, onde Cristo é adorado perpetuamente por seus crentes remidos, no novo céu e na nova terra, na cidade santa de Jerusalém celestial. Então aqui já falando do mundo espiritual, onde nós hoje temos esse privilégio. Aquele que crê no Senhor Jesus, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Assim como o templo de Israel, devemos ser templos vivos que jorram, transbordam águas curadoras, purificadoras para todos ao nosso redor. Mas para isso precisamos estar cheios e entregues ao poder de Deus. Amém? Aquele homem é o anjo mencionado em Ezequiel 40, quando ele fala que viu o homem novamente, é o anjo mencionado no capítulo 40, versículo 3, cuja aparência era como de bronze, e nesta visão ele foi portador da mensagem enviada por Deus. O profeta está sendo levado rio abaixo, parando em meio quilômetro para sondar sua profundidade. Dentro de 2 quilômetros, as águas se tornaram um rio profundo. Declara-se que se dirige para o mar morto. E aqui é muito interessante nesse capítulo 47, porque acontece, o anjo vai dando orientação para ele, ele anda para, a água está aqui no tornozelo, depois a água está na coxa, depois está na cintura, e até o momento que a água, né, parece que vai submergir ele.
Então, olha as águas que o Senhor, as águas purificadoras que o Senhor vai mostrando para ele. Está limpando e purificando todo o povo. Mas ele está mostrando para ele, quanto mais ele mergulhava, e eu lembro quando eu ministrei essa passagem uma vez, num culto de domingo, eu falei, é o mergulhar do Senhor. Quanto mais a gente mergulha, mais coisas o Senhor vai nos dando. E eu lembro que o Senhor falou uma vez para mim, numa ministração, um estudo que eu estava fazendo, e o Senhor falou para mim que quanto mais eu mergulhasse, ele ia me mostrar coisas que ninguém nunca viu. E o que era? Ele falou que embaixo, na água, tem animais que nunca foram catalogados. Então, vira e mexe, você não viu? Animais falou, não, eu nunca vi isso aqui, não é verdade? Quem assiste programas aí, que mostra aí dos animais, você vai ver. Então, é justamente o que o Senhor estava falando. Só que o que ele estava falando? Quanto mais a gente mergulhar, mais profundo no Senhor, mais a gente vai viver, mais o Senhor vai mostrar o sobrenatural. Só que precisamos mergulhar. Então essa passagem é uma passagem muito linda, porque tirando a parte do estudo, é o mergulhar, a gente entrar, se entregar mais no Senhor, e o Senhor vai revelando cada vez mais coisas ocultas, É lindo demais. Deus nos convida a nos rendermos ao Espírito Santo. Não seja superficial no seu relacionamento com Deus. Vá até as últimas consequências. 1000 côvados são aproximadamente 600 metros. Quantas vezes o homem fez uso do cordel de medição para marcar as distâncias ao longo da corrente de águas, que se aprofundavam progressivamente dos tornozelos para os joelhos, depois para a cintura, e por fim uma profundidade tão grande que só podia ser vencida a nado. As águas fluíam na direção leste, partindo do lado sul do templo. Então a água estava purificando tudo isso. Mas você vê que batia ali nos joelhos, depois na cintura, no peito, daqui a pouco só nadando. E aí a apóstola tem experiência com essa administração também, depois ela conta para vocês uma hora aí. O profeta, atemorizado, ia devagar, mas prosseguia pelas águas purificadoras. Você vê que ele vai andando, mas ele vai com certo cuidado, Porque ele estava talvez assim, em êxtase com tamanha revelação do que o Senhor estava mostrando para ele. Mas ele precisava mergulhar cada vez mais. Então, ali você vê que o anjo vai conduzindo ele para ele mergulhar mais. Você imagina que ele já tinha tido de revelação, imagina que esse homem já estava saciado de tanta informação, A unção acima da cabeça era mergulhar nas águas, que nos confere autoridade, soberania acima de todo raciocínio e de condições ideais e lógicas humanas. Ela nos coloca na liberdade que homem nenhum pode exercer ou ter. Evidentemente, precisamos nadar, ou seja, nos entregar totalmente a Deus e não oferecermos mais resistência ao mover apostólico, ao nosso chamado e ao nosso envio, Que caia por terra toda a resistência. As águas se transformariam num rio de cura e de fonte de vida abundante para tudo e para todos. Elas fluíam pela região árida e rochosa entre Jerusalém e o Mar Morto, ou seja, Arabá ou região oriental para o sul, ao longo do Vale do Jordão até o Mar Morto. Quando alcançasse o Mar Morto, esse se tornaria potável e capaz de sustentar vida para os pescadores que pudessem pescar ali. Sararão as águas. A gente sabe que o Mar Morto, o que ele era? Um mar de sal. Então não era água potável. E ali o Senhor estava mostrando que ia purificar aquelas águas. Quem já foi? Tem um parque aquático aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, aí, que você tem possibilidade de ir nessas águas, É muito difícil, porque ela é muito salgada, você não afunda, você boia, e além do que, se tiver qualquer cortezinho, arde, que misericórdia, A gente teve a oportunidade aí, e eu consegui ficar lá pouco mais de 1 minuto, Não consegui passar muito disso. As 2 vezes que eu fui nesse parque, as vezes que eu viajei com os meus filhos para lá, eu consegui entrar por 2 vezes, mas assim, muito rápido, não consegui ficar, porque o sol começa a incomodar. Tem gente que consegue ficar numa boa. Até a barba que eu tinha feito estava incomodando. E olha que eu não tenho, não sou barbuda, imagina. Realmente incomoda bem. Essa é uma descrição surpreendente, pois o Mar Morto é a porção de água com maior concentração salina do mundo, aproximadamente 25%, só para efeito de cadastro aí de estudo. Atualmente não pode sustentar a vida de nenhuma espécie de animal aquático. Também é o ponto com altitude mais baixa do planeta, pois a superfície de água está a 450 metros abaixo do nível do mar e o mar atinge 450 metros de profundidade. Isso aqui são estudos recentes que eu estou trazendo para vocês, só para nível de curiosidade aí, tá bom? A água viva que Deus fornecia tinha poder imensurável para renovar, restaurar e ressuscitar
a vida. Esse mar que estava morto iria borbulhar com vida em todas as suas margens, desde En-Gedi até En-Eglaim. Grande quantidade e variedade de vegetação perpetuamente produtiva resultaria desse rio cujas águas saem do santuário. Todo aquele que se lança nessas águas purificadoras, no mover do eterno e grande Deus, se tornará um grande instrumento de vida, saudável e libertação na terra. É lógico, pessoal, falando dessas águas aqui, o senhor está falando, por mais que a pessoa fosse impura, qualquer outra coisa, essas águas iam purificar, ia tornar as pessoas saudáveis. Aquilo que não tinha solução ia voltar a ter vida. Então, Jerusalém ia voltar a ter vida. É isso que está mostrando essa passagem. Jerusalém ia voltar a ter vida. Aquilo que tinham colocado o ponto final, o Senhor estava trazendo a vida de novo. Amém? Jericó, não lembra que Jericó, as águas lá eram impuras? O profeta foi lá, derramou o sal lá na nascente, lá nasceu todas as águas puras novamente. Por quê? Porque quando Josué esteve lá, falou que aquilo lá não serviria para mais nada, não podia nem ser habitado. Quem tem comunhão e confiança em Deus é como uma árvore plantada à beira de águas, que cresce e desenvolve-se plenamente, dá frutos e não murchará. Mesmo no tempo de seca, saciar-se-á com as águas que vêm do santuário. Ou seja, ouve a palavra de Deus, e as suas folhas servirão de remédio e cura de vidas. Então, quando a gente está plantado junto ao ribeiro de águas vivas, nós estamos plantados junto ao ribeiro de águas vivas, que é o Senhor, a gente não vai passar seca, não vai passar nada, porque a gente tem palavra, e palavra é vida. Amém? As fronteiras da terra de Israel. Vamos ler do versículo 13 ao 14 aí, que diz assim: Assim diz o Senhor Deus, esse será o limite pelo qual repartireis a terra em herança, segundo as 12. E aí a gente sabe que José, o Jacó adotou os 2 filhos dele, eles tiveram direito às 2 terras. Tanto que eles têm 12 filhos, e aí você vê, dividiu com mais 2 filhos, sendo os 2 Manassés e Efraim, era para ter quanto? 13. Mas tira os levitas que não têm direito à terra, ficou 12 a distribuição. Ok, pessoal? Para quem não lembra disso aí, é como voltar lá no primário, lá, a matemática de 1 mais 1. A tribo de José foi dividida em 2 partes para substituir Levi e manter o total de 12 tribos. Os levitas pecaram grandemente, mas conscientemente dos seus pecados, arrependidos, voltaram-se para ele, e que os acolheu e os manteve separados para si. Então, glória a Deus, se arrependeram, o Senhor deu oportunidade para os levitas aí. O limite do norte da terra se estendia do mar Mediterrâneo ao mar Grande, até a fronteira do norte de Damasco. As outras localidades não são conhecidas, mas Damasco era a capital de Arã, atual Síria. Amate supostamente ficava ao norte de Damasco, cerca da metade da distância de Carquemes, e acreditava-se que Zedak se localizava ao leste de Amate e Azer-Enon, que é o extremo oriente dessa fronteira. Aqui está dando as cidades, pessoal, só para mostrar em termos de você olhar o extremo de um lado, o extremo de outro, falando as cidades daquela época. Então, quando o cara olhava aquilo lá, o cara entendia o que o Senhor estava dando para ele de terra. Era igual falar que está dando Kiriat Arba. Kiriat Arba depois mudou o nome, era Hebron, mas naquela época era Kiriat Arba. Quem morava em Jerusalém? Os jebuseus. Então, tinha tudo isso. A gente viu esses dias no livro de Josué falando sobre isso. Então, as terras aí, você vê que algumas aí por nome, por isso que às vezes parece difícil, A fronteira oriental ia da região de Damasco para o sudoeste até Aurã, ao longo do Rio Jordão. Lá em Números 34 nós vimos isso aí, inclusive. O Mar do Oriente é o Mar Morto. A fronteira ao sul seguia pela margem oriental do Mar Morto até Tamar, uma cidade ao sudoeste. E dali até as águas da contenda de Gades, junto ao ribeiro, ou seja, o Egito, E então até o Mar Morto, seguindo pelo sudoeste ao longo do Negueb, até o riacho do Egito, um leito de rio ao oeste do Sinai. As fronteiras ocidentais seguiam ao longo da costa do Mar Grande, Mediterrâneo, para o norte até um ponto diretamente ao oeste de Amate, também está lá em Números 34. O tratamento dos estrangeiros nessa terra deveria ser considerado. Os gentios que se casassem e se estabelecessem nas comunidades judaicas deveriam ser aceitos como israelitas nativos,
qualificados para partilhar da herança territorial da tribo que escolhesse. Isso a gente viu lá que tinha, né? Lá em Levíticos fala, no capítulo 19, fala aí sobre esse povo, sobre o estrangeiro. Tanto que o Senhor deu uma lei determinada para eles. E aqui você vê que eles vão casando com o povo de Deus, né? Com o próprio povo judeu. Então, com as hebreias aí, né? Capítulo 48, fechando aí, ó. 5 minutinhos. Os limites de 7 tribos. Do distrito norte até o sul dos territórios pertencentes ao sacerdote, as tribos, na ordem de são Dan, Naphtali, Manassés, Efraim, Ruben, Judá. Cada distrito fazia fronteira ao norte e ao sul com a outra tribo. As fronteiras leste e oeste para cada um são as mesmas mencionadas em Ezequiel 47. As tribos descendentes dos filhos de Jacó, com as servas de suas esposas, receberam territórios distantes das porções mais santas, como nós vimos em Ezequiel 45, enquanto os descendentes da esposa de Jacó ocupavam a área central, como a gente viu em Gênesis 35. A tribo de Judá foi a mais favorecida, pois deu origem às linhagens davídica e messiânica. Historicamente, a tribo de Dan havia ocupado o limite ao norte da terra. A gente viu em Juízes, capítulo 20. Sua idolatria era bastante conhecida e Jeroboão havia colocado um bezerro de ouro ali. E aí, como eu falei para vocês, lembra do povo? Olha, vamos voltar lá mais um pouquinho aí, rapidão. Dan e Betel colocaram o bezerro de ouro lá onde? Em Dan e Betel, quando houve divisão das tribos. Jeroboão, né, da tribo de Efraim, foi lá e colocou justamente o quê? Um lugar para entregar ofertas lá em Dan e em Betel, de um extremo no outro, para que o povo não descesse ali para Jerusalém para entregar oferta. Afinal, tinha dividido as tribos, ok? Os limites dos sacerdotes e dos levitas. O distrito teria a cidade em seu centro cercado por territórios destinados a residências, fazendas e pastagens de uso geral. Os limites da cidade. Os arredores, a medida de 250 côvados a cada lado, completa um quadrado de 5.000 por 5.000 côvados, que toca na largura da faixa da cidade. Comprimento de faixa de 25.000 côvados, completa-se com os sítios dos cidadãos. Aí, dando toda a dimensão lá, depois vocês fazem os cálculos aí, como eu ensinei vocês. As tribos ficavam ao redor da cidade de Jerusalém, e o templo ficava, evidentemente, no centro. Ali Cristo vai reinar no milênio, simbolizando que ele é o centro, a razão da vida e existência do povo. Ali todas as tribos sempre verão que há um Deus que habita no meio delas e a motiva e a reanima em tudo. Os limites do príncipe. Vamos ler versículo 21 e 22 aí. O que restar será para o príncipe, desse e do outro lado da região sagrada e da possessão da cidade. Por isso, aquele que se estende dos 25.000 côvados em direção do oriente e também dos 25.000 côvados em direção ao ocidente. Paralelamente com as porções será o príncipe, a região sagrada do santuário do templo estarão no meio, justamente no meio, ok? Excetuando o que pertence aos levitas e a cidade que está no meio daquilo que pertence ao príncipe. Entre o território de Judá e o de Benjamim será isso para o príncipe. Aí lembrando que fala de Judá e Benjamim, que foram as duas tribos que ficavam lá de cá. Ou seja, 10 formaram o reino de Israel, e essas duas, como está falando aqui, as que formaram Judá e Benjamim, aqui ficaram lá de cá, que significam as tribos, o reino de Judá. Ok? Os territórios tribais de Judá e Benjamim ficavam imediatamente ao norte e ao sul da Santa Oferta. Benjamim, assim como Judá, foi favorecida, né? Os limites das outras 5 tribos, continuando na direção sul, as tribos em ordem de assentamento são Benjamim, Simeão, Issacar, Zebulon, Gate. Esta última ocupava a fronteira sul da terra, as portas da cidade. As portas seriam batizadas de acordo com essas 12 tribos originais. E isso a gente vai ver depois lá em Apocalipse também 21 fala. A porta de José representaria as tribos de Manassés e Efraim. As portas do norte seria Ruben, primogênito. Judá, a tribo da linhagem messiânica. Levi, a tribo sacerdotal. E todos os descendentes de Jacó e Lia. No lado oriental, as portas representariam José e Benjamim e Dan,
Os 2 primeiros eram os filhos de Jacó e Raquel, e o terceiro de Jacó com a serva de Raquel, Bila, que é no caso Dan. Ao sul da cidade, os 3 outros filhos de Jacó e Lia teriam portas com seus nomes, Simeão, Issacar e Zebulon. Gênesis 35. As 3 portas ocidentais foram batizadas de Gate, Aser e os filhos de Jacó com a serva Lia, Zilpa e Naphtali, filho de Jacó com Bila. Gênesis 35. O nome dado a essa cidade desde aquele dia seria O Senhor está ali. E a gente viu em Isaías, capítulo 60, 62, Jeremias 3, Jeremias 33. Nós vimos isso quando fala que o nome da cidade aquele dia seria O Senhor está ali. O retorno do Senhor e a reunião do seu povo foram preditos por Ezequiel desde que se viu compelido a deixar a cidade e o templo por causa da iniquidade dos israelitas. Todavia, no versículo 35, Ezequiel prediz a volta do Senhor em toda a sua glória para o seu povo, seu templo e a sua terra. Aleluia. Glória a Deus, amém, pessoal? Acabamos, no horário aí, glória a Deus. Fechamos aí o livro de Ezequiel. Esses últimos capítulos aqui, alguns podem falar assim, é difícil. Não é que é difícil, vai mostrar, novamente falando sobre as terras. Por quê? A terra, ao longo de todo esse tempo, muitas coisas mudaram nas terras. Se você pegar, eles tiveram muitas guerras lá e terra vai para um, terra vai para outro. Porque tanto que você vê, quando a gente estuda Josué, você vai ver que Ruben, Gad, e a tribo de Manassés ficaram antes do Jordão. Né? Inclusive, é até estranho, né? Porque eles ficaram antes do Jordão e Manassés dividiu a tribo. Ficou parte antes do Jordão e parte depois do Jordão. Não come todo mundo, enfim, a terra, porque Ruben achou a terra produtiva, Gad falou, eu também quero, Manassés também quero, a terra é boa, também quero ficar aqui. Tudo bem, vocês querem ficar aqui? Não tem problema, só que vocês vão lutar lá, porque todo mundo tem as terras, mas essas terras também é de vocês, mas vamos ajudar todo mundo lá. Tanto que eles foram ajudar até que todos estivessem estabelecidos nas suas terras. Então, só que aqui o que acontece? E aqui está falando sobre a divisão novamente das terras, por quê? Porque o povo tinha sido exilado, agora voltou, era outra realidade. O povo tinha passado 70 anos na Babilônia. Para e pensa. Jerusalém destruída, era começar tudo de novo, ok? Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer vocês pelo carinho, né? Aqueles que estiveram comigo aí, pelo menos, né? Ou que sentiram, né? Desejo de estar comigo aí no curso desse ano. Ou que pegou pela metade, não importa, né? Que teve desejo de estudar. Alguns livros a gente sabe que não são fáceis de se estudar, eu sei que é difícil, mas se vocês pegarem a base, eu vou ministrar todo o capítulo. Tem capítulo que você vai falar, o capítulo é difícil, outro é um pouco mais fácil, depois você fala, mas isso aqui talvez eu nem vou usar, não importa, mas está aqui, eu tenho que dar todo o conteúdo. Agora, eu acho que se você prestar atenção um pouco, você vai aprender muita coisa. Com cada livro, se você entender o que cada livro tem um significado, o que o profeta está tendo. Depois você pega Ezequiel, qual que era o intuito de Ezequiel? Mostrar para o povo que tinha um retorno, que o povo tinha que se arrepender, que eles não estavam na colônia de férias da Babilônia. Então essas coisas precisamos entender. O que aconteceu? O povo tinha resistência? Tinha. Ele falava de manhã, de noite o povo já não lembrava mais. Então essas coisas precisamos entender. O que o Senhor fez para esse povo? Eu não preciso saber quantos côvados tinha lá, qual a medida da porta, mas eu sei o seguinte, que o Senhor levou Ezequiel e mostrou para ele, para que ele pudesse animar o povo. Então essas coisas nós precisamos saber. Então quando você falar do livro de Ezequiel, eu sei o que está acontecendo. Sei o que aconteceu, eu vou saber que foi depois de Jeremias. Porque Jeremias foi antes do povo ir para a Babilônia, alertando o povo para não ir. Então, essas coisas, esse conteúdo, esse entendimento, nós temos que ter, que é ele que vai nos fazer avançar. Então, quando você vê alguém ministrando um livro, você sabe mais ou menos o que é, o que aconteceu, do que se trata. Então, isso é muito importante, pessoal. Então, eu acho assim, muito mais importante do que a gente se preocupar especificamente com medidas. Né? Eu acho que é interessante você fazer um trabalho como os pastores fizeram aqui, foi um trabalho lindo, do tabernáculo. Então é interessante saber que não é feito de qualquer forma. Da mesma forma que o Senhor deu medida para Noé construir a arca, ele deu a mesma medida para o pessoal construir o tabernáculo. Então tudo tem um porquê, e é isso que nós temos que entender. O bonito de tudo é eu entender o porquê de cada coisa. Entendeu? Por que cada porta? Porque cada porta tinha um significado. Como que entra uma porta que entrou no holocausto pelo pecado do camarada, vai entrar um sacerdote por uma porta impura? Não pode. Um cara que é um prisioneiro vai entrar por onde entra o sacerdote? Não pode. Então essas coisas é interessante, nós precisamos aprender.
Essas coisas você tem que anotar. Quando eu falo, quando às vezes eu volto um pouquinho na história, eu brinco muito que eu falo, eu vou te dar uma informação que não estava aqui naquele conteúdo, porque eu vou lembrando aquilo que o Senhor vai trazendo, eu vou lembrando, eu vou passando para vocês, porque é muita coisa. Eu também não sou computador, eu não lembro tudo, né? Mas assim, aquilo que eu vou lembrando que o Senhor vai me trazendo na hora, eu tenho compartilhado tudo com vocês. Então, o que eu queria de vocês? Que vocês tivessem pelo menos um pouco de carinho. Eu sei que tem livros que vai ser mais difícil, um capítulo ou outro é um pouco mais complexo, mas é uma forma de vocês aprenderem e avançar. Então, nós vamos entrar no segundo semestre agora, voltando lá, provavelmente, eu não sei agora a data mais ou menos, mas a segunda-feira, dia 2, 3, 4, né? Seria 3 e 4. Então, nós devemos entrar na próxima semana, que é logo depois do relógio de oração. Como o relógio de oração é puxado, nós vamos fazer a primeira semana de agosto do relógio de oração e logo na semana seguinte a gente já volta. Vamos voltar com Daniel, Esdras, Neemias, Esther. São livros importantes. O livro de Daniel, um livro que, olha, eu fiz um estudo bacana, aquilo que o Senhor me trouxe. Eu quero compartilhar com vocês, eu queria que vocês prestassem atenção bastante no livro de Daniel. Por quê? Daniel traz revelações não só naquele tempo, falando de Roma, de Grécia, de Pérsia, de tudo isso, mas falando também dos dias de hoje, coisas que nós nem vivemos ainda. Então eu acho que vale a pena, né, respirar. Eu vou no ritmo, não tenho pressa no livro, eu nunca tive pressa para explicar, para correr com material, então não tenho pressa. Nós vamos ver com calma, nós vamos ter tempo no segundo semestre. Os livros que faltam, nós vamos ter tempo para ver com calma, então nós vamos com a calma que precisar. Mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção, principalmente nesses livros, porque eles estão ali, e essas nós vamos parar para ir para um outro livro, para Ageu, depois vamos voltar, porque nós vamos ver na ordem cronológica, então você vai conhecer a história como aconteceu. Então, volta em agosto completamente diferente aí para pegar, né, todo o conteúdo que nós estamos no segundo semestre, ok? Então, glória a Deus pela vida de vocês. Desculpa porque eu passei aí, né, 10 minutinhos hoje, mas quarta-feira vocês já estão de folga. Nós terminamos. Vai ficar um capítulo ou dois só para quarta-feira, então eu preferi passar 10 minutos e a gente fechar o livro de Ezequiel, ok? Que Deus abençoe grandemente vocês. Vou orar com vocês, mas que Deus abençoe grandemente vocês. Que tenha aí um tempo de férias e descanso aí, quem puder, estuda, amém? Vai ver o que tem de material antigo aí, aproveita, 2 dias da semana, só você pega aí algum outro livro e vai estudando, amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, te glorificar por esse momento na tua presença, Senhor, por essa noite extraordinária, por esse semestre, Pai, que o Senhor nos abençoou, Pai. Quero te pedir, Senhor, visita poderosamente a cada um que entrou agora ao vivo, aqueles que vão ver na retransmissão, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor toque, cure, liberte, restaure a vida do teu povo, abra o entendimento, Pai. Que essa palavra venha se multiplicar no interior de cada um, que eles possam compartilhar nos 4 cantos dessa terra, Pai, em nome de Jesus. Toma nas tuas mãos a vida de cada um dos teus servos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E eu, como servo ministro do Senhor, envio eles com uma noite extraordinária, debaixo de poder, unção e autoridade da Igreja de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, pessoal. Vocês tenham aí uns 30 dias maravilhosos, 40 dias maravilhosos de férias, de descanso. Que Deus abençoe poderosamente cada um de vocês. Não esqueça, as outras atividades da igreja não param, eu vou estar estudando também. Não para, a gente tem aí curso essa semana, Batalha Espiritual, interessantíssimo. Vai ser diferente, quem já fez o último curso com a gente, agora é totalmente diferente. Lá nós passamos falando sobre os principais, os demônios específicos. Agora não vamos entrar no nome de demônio, agora é diferente. Vamos falar como que atua, né, em alguns casos. Aí vamos dar exemplo de família, território. Então, vem assistir aí. Será sexta parte da manhã tarde, sábado manhã tarde, quinta Mulheres Inabaláveis e domingo Santa Ceia. Amém? Glória a Deus, pessoal. Essa é a Hebron, Igreja Apostólica Internacional, a minha terra prometida, a sua terra prometida, a igreja que te ama e te faz feliz todos os dias. Uma noite abençoada para vocês. Fica com Deus, um grande beijo. Tchau, tchau.